Provocação Histórica. Olá, olá, olê, 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 olá. Está começando, vocês sabem, mais um Provocação Histórica, ao vivo nos canais do Instituto Conhecimento Liberta, desde 2021, desde um tempo pandêmico que o Provocação Histórica está aqui debatendo as grandes questões da condição humana, aleluia, e também tentando expurgar um pouco dos demônios de um passado autoritário ou de um capitalismo tardio que não cessa de passar. We use it to say in English, late capitalism. Porque hoje, senhoras e senhores, o Provocação Histórica que vocês vão curtir e compartilhar está absolutamente international. Olha que chique a gente aqui, porque a gente tem dois convidados especialíssimos. Um é um biólogo norte-americano e o outro é um geógrafo brasileiro. Eu vou ler aqui, ó, para não errar o mini bio deles aqui. So, Rob Wallace é epidemiologista com doutorado na Universidade da Cidade de Nova York, pós-doutorado na Universidade da Califórnia. Ele realiza suas pesquisas sobre as epidemias de ebola, gripe suína, gripe aviária e a pandemia de Covid-19 em uma análise integrada às geografias econômicas do mundo. Vai vendo, hein? Ele foi consultor da FAO e do CDC dos Estados Unidos e é autor de diversos livros e artigos, entre os quais Pandemia e Agronegócio, Doenças Infecciosas, Capitalismo e Ciência. E também esse livraço que está aqui em minhas mãos, publicado pela editora Igra Kniga, Rob Wallace, Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes. Aqui, ó, fecha aqui, que bonito. Publicado pela editora aqui do nosso camarada Alain de Campos, que está aqui também. So, Wallace, Mr. Wallace, thank you for being here in historical provocation, this international view of the question. Thank you very much for being here. E obrigado, Alain, por estar aqui. Vocês vão ver aqui, senhoras e senhores, que a gente vai fazer uma tradução simultânea. Como o meu inglês aqui está rusty, está péssimo, o nosso glorioso Alain vai ser debatedor e também tradutor. E aqui a gente consegue conversar com o Rob, que foi um dos pioneiros lá em 2016 com esse livro aqui, que começou a dizer, ó, ou vocês param de produzir desse jeito no capitalismo, ou a gente vai viver uma pandemia como a gente viveu de fato a pandemia de Covid-19. Então não é algo profético, e sim algo de um biólogo cientista que usa dos dados e da razão para pensar que a gente está indo para o abismo. Então, primeiro se apresenta para o público e a gente faz a primeira questão. The first question to our great Wallace. Tá bom. Bom, meu nome é Alan, sou geógrafo, pesquisador de pós-doutorado atualmente na Universidade Estadual Paulista, onde eu desenvolvo pesquisas também sobre a relação entre saúde e o sistema capitalista, né? E sou tradutor, né? A partir da minha prática como tradutor, eu traduzi os livros do Rob Wallace no Brasil, e agora a gente tem essa edição um pouco mais menor, um pouco menorzinha, né? Um pocketbook, digamos assim, um livrinho de bolso, que entrega para um público mais ampliado, né, um conjunto de artigos que dão conta de entender como que a produção de alimentos industrializados está ligada a uma série de adoecimentos, como você disse, da ebola, as gripes aviária e suína, até a própria Covid-19. Maravilha. Então vamos para the first question, né? Para a primeira questão aqui para o nosso grande público te ouvir. Acho que, first of all, you can present yourself to our great public. Você pode se apresentar para o nosso grande público. E aí o Alan faz a primeira questão, né? Okay. Present yourself. Rob Wallace. I'm an evolutionary biologist by training. I got my PhD at New York City and did some more work on bird flu in the University of California. I subsequently worked in the Department of Geography in the University of Minnesota, but now I'm something of an independent scientist. I've done some consulting for the Centers for Disease Control in the United States and also for Food and Agriculture Organization that's based in Italy. And I use my understanding of the biology of pathogens and try to get it together with my understanding of the social sciences of agriculture and the like, to try to get a better understanding of the nature of these pandemics. Uhum. Então, ele repete um pouco a biografia, né, com um doutorado em Nova York, mas também com mais pesquisas na Califórnia, sobre a gripe aviária. Então, depois ele vai para Minnesota, e aí passa a fazer as consultorias para o CDC, a FAO,
e daí em diante ele mergulha mesmo em estudos mais relacionados às ciências sociais, para juntar essa trajetória dele como estudioso da biologia e ligar isso com um estudo mais amplo, né, das condições sociais e econômicas que dirigem o surgimento desses patógenos, desses vírus, né, no caso. Uhum. Ó, então vamos aqui para a nossa primeira grande questão, para o nosso convidado especialíssimo, que é norte-americano, que é um biólogo que estuda epidemiologia, mas que conecta isso com as questões sociais fundamentais, que é, por exemplo, a questão da catástrofe ambiental. Então, eu vou fazer a pergunta aqui em português para o nosso grande público e o nosso glorioso geógrafo vai traduzir para o nosso caríssimo Bob Wallace. Rob, sorry. Então, vamos lá. O título do seu livro, né, Grandes Fazendas Produzem Grandes Gripes, é um tanto sugestivo, mas não é a ideia que está por trás desse título, né? Por que grandes fazendas, afinal, produzem grandes gripes? E aí, complementando, pensando que o Brasil, por exemplo, é um país latifundiário, desde o período colonial. Não era um país ainda Brasil, mas depois se torna uma nação independente, cuja marca maior é o latifúndio. Uhum. Então, como é que o Rob vê a questão? So, why big farms make big flu? But keep in mind that Brazil has a large story of latifundia. So how we can connect those two things? Yeah. It's a suggestive title, but it's not self-evident, right? Yes. The United States has something of the same history, meaning it had very large farms come in two different forms. One, you have a large farm in terms of the amount of land. And that's different, though, from having a large farm in the sense of the amount of intensive production you do. Então, os Estados Unidos também vêm de uma longa trajetória de latifúndio, né? Mas há alguma coisa diferente entre o tamanho da terra e uma passagem que a gente toma para a produção com uso intensivo de capital, que é o momento que nós entramos hoje. So in the U.S., you had the slave states in the South had large farms, but their productivity came out of slave labor. Então, nos estados da região sul dos Estados Unidos, que eram de base escravocrata, também eram latifundiários, mas a produtividade era baseada no uso intensivo da força de trabalho escravizada. In the North, they moved in a direction of having more of a capital-intensive production. E no norte, os estados do norte se moveram em direção a uma produção com uso intensivo de capital, que aumentava a produtividade. So the Civil War. Yes, so the Civil War. Então, A Guerra Civil Norte-Americana. So there was, at one point, two types of big farms. So the large in size and the other one large in capital production. Então, em algum momento, a gente teve dois tipos de grandes fazendas nos Estados Unidos, né? As grandes fazendas escravocratas do sul e as fazendas de uso intensivo de capital no norte. And at some point, though, those two things merge together. So you have... E em algum momento, essas duas coisas se fundiram. So you have large farms in both senses at the same time. So large in acreage and capital intensive. E aí nós chegamos a um momento em que temos as duas condições. Então, a grande propriedade em área, mas também com uso intensivo de capital. What's interesting is that once the Civil War was over and slavery was ended, many of the practices in labor discipline against slaves were then moved into the factory. E o que é muito interessante é que muitas das práticas escravocratas de disciplinamento dos trabalhadores foram recuperadas para disciplinar trabalhadores livres, né? Após o fim da Guerra Civil. So what does this have to do with the title, right? Isso tem a ver com o título do livro. Big farms. The big farms, right? So you have farms that are large in extent and highly capitalized, producing livestock and poultry in the hundreds of thousands. Então nós temos grandes fazendas hoje com uso intensivo de capital, produzindo muitos animais, uma pecuária intensiva, né? Principalmente de porcos e galinhas, né? And the farms are trying to homogenize the commodities they produce, in this case, the birds and the livestock that they're growing out.
Marginalize? Homogenize. Ok. As fazendas estão tentando homogeneizar esses animais, né? As galinhas e os porcos do ponto de vista biológico, né? They're trying to grow out biological organisms as if they are commodities like shoes or hammers, in terms of making sure that they're all the same, that they grow the same length of time, and that they're brought to market quickly. Like clones? Yeah. It's similar to a clone. Clones, yes. Yeah. Yes, exactly. Então, ele explica que essa prática da homogeneização busca padronizar a produção, né, num nível biológico mesmo. Então, estabelecer uma lógica sobre organismos vivos, né, como se nós estivéssemos fabricando sapatos. E aí o Lindner pergunta se são clones, né, e de fato é uma espécie de homogeneização genética, genetical homogenization. Right? Yes. And so, Terrible. So the thing is that if you wanted to design a food system that would produce the most deadly pathogens possible, you would do it the way the agribusiness have produced it. Então, se nós quiséssemos imaginar, né, projetar um modelo pelo qual nós seríamos capazes de produzir os patógenos mais mortais, optaríamos por essa forma do agronegócio. If you have a virus that enters into a barn that's full of 250,000 egg layers, and they're all genetically the same, then it doesn't take much for you to solve the immune system and burn your way through the entire flock. Então, se um vírus ele entra e contamina algumas galinhas de um celeiro no qual estão abrigadas 250 mil galinhas poedeiras, por exemplo, o vírus não vai ter muito esforço para conseguir desvendar a biologia do restante dos animais e assim se espalhar por todo o plantel de aves. Out in the forest or in a small farm, if you're a virus and you enter a chicken, you have to wait in terms of your replicating until the next chicken comes along so you can get the chain of transmission going. Se o vírus está num outro contexto da pequena produção, ou mesmo num contexto selvagem, numa floresta, o vírus ele tem que retardar o tempo de um transbordamento para o próximo hospedeiro. Ele não pode acelerar e não pode esgotar o hospedeiro. Ele tem que esperar a oportunidade de um contato com um novo hospedeiro e aí, assim, oferecer esse salto para um novo hospedeiro. Então, é uma lógica contrária de retardamento, né? A lógica industrial, com tantos animais, é uma espécie de comida para vírus, né? Você fica oferecendo comida para vírus o tempo todo. The next host is right there, right? Exactly. So in an industrial barn, they're all stacked in together, and you can be virulent and deadly because you know the next host is right there. Isso faz com que os patógenos se tornem mais mortais, mais virulentos, né? Então eles não têm um limite de dano que eles têm que causar ao hospedeiro, né? Porque se você esgota um animal, ele morre antes de você conseguir pular para o próximo animal. Com esse estoque, vamos dizer assim, infinito, claro que não é infinito, com dezenas de milhares de animais, não há limite para a virulência de um patógeno. Então isso também é uma espécie de they are experimenting with virulence, so increases virulence, right? That's correct. Então os patógenos ficam mais virulentos, causam mais dano aos animais. E essa é a questão da pandemia de Covid-19. How we relate that with COVID pandemic? Okay, that's a little bit different. The bird flus typically will emerge closer toward the cities where a lot of the farms are in order to feed the cities. As gripes aviárias, em geral, elas emergem em contextos periurbanos, onde as fazendas estão e onde os animais estão sendo engordados, alimentados, né? So that's at the urban end of the peri-urban cycle. Seria uma espécie de momento urbano, né, de uma condição periurbana do processo da pecuária. Other pathogens emerge at the other end of the peri-urban cycle. Outros patógenos emergem em outro momento dessa relação das cidades com as zonas periurbanas. A classic example is Ebola virus. E um exemplo clássico é o vírus da ebola, né? We used to take out a village or two in sub-Saharan Africa and then burn out on its own. E foi comum alguns surtos de ebola que pegavam ou outro vilarejo da África subsaariana, mas que esses surtos acabavam por se esgotar. So when they began to do more industrial planting
of like rubber trees and the like, and palm oil into the forest, it increased the interface between bats and the humans that work those farms. Então, quando o agronegócio avança com o plantio intensivo de seringueiras e de óleo de palma, essa interface se aproxima, né, entre as zonas periurbanas e os repositórios naturais dos vírus, de onde estão esses animais que portam naturalmente So a you, floresta. right. So Ebola would spill into the workers who also had jobs in the city as well. E aí a ebola acabou transbordando não só sobre circuitos pequenos de trabalhadores locais, mas também sobre trabalhadores que faziam circuitos migratórios, que eram periurbanos e que acabavam se relacionando com a cidade com uma certa cotidianeidade. So an Ebola that had been just taking out a village or two is suddenly in capital cities in 3 countries in West Africa. E aí a ebola conseguiu alcançar 3 capitais nacionais no oeste da África, com essa outra forma de espacialização, né? Now, the COVID virus is an interesting problem. E a Covid-19 traz um problema interessante. Yes, because there's basically 3 hypotheses for its origins. Existem basicamente 3 hipóteses sobre a origem As da polêmicas e Covid-19. teorias da conspiração, né? Né? Vamos lá. So on the one hand, there's the thought that it spilled over as a lab accident out of a lab in Wuhan. A primeira hipótese, China. Yes. primeira hipótese defende a ideia de que o vírus teria escapado de um acidente laboratorial de um laboratório de biotecnologia na província de Wuhan, na China. The second hypothesis is that it spilled out of a food market in Wuhan too. A segunda hipótese também localiza o vírus em Wuhan, mas num mercado de alimentos, de carnes de animais silvestres. But in my view, one has to ask the question, how did the virus get to either of those places to begin with? Mas a pergunta que o Rob sempre insiste que ninguém está fazendo é como que esses vírus, independente da hipótese, esse vírus chegou em algum desses 2 lugares hipotéticos. E a pergunta é como chegou? Because the lab was working on samples that it collected in a different province in the south of China, province called Yunnan. E porque os laboratórios de fato estavam trabalhando com amostras de coronavírus, com pesquisas em cavernas e morcegos na província de Yunnan, uma outra província também na China. Why were they down there studying it? Mas por que eles estavam lá estudando coronavírus de morcegos, né? Because both agriculture was moving into areas in which bats were typically there on their own. Porque a própria agricultura estava avançando sobre áreas que até então os morcegos estavam ali, áreas florestais. Então, a ocupação humana estava alcançando o habitat dos morcegos. Por isso a pesquisa era importante. So lab accidents do happen, and they have increasingly happening, but it's not necessarily a conspiracy to spread it. It just happens to be that they got the virus from somewhere else, and it escaped from that particular lab. E a questão aqui não é uma teoria da conspiração, porque acidentes laboratoriais de fato podem acontecer. Os vírus são levados a laboratórios e eventualmente pode acontecer um acidente com o vírus, né? Yes. If, however, it spilled out of the food market there, they were selling all sorts of exotic animals to eat. Mas se a gente cola na hipótese do mercado de carnes silvestres, né? Esse vírus alcançou esse mercado de alguma forma, né? So then the question is, where do they get those animals? Because those animals don't live in the city. E como é um mercado de animais silvestres, né? A gente tem que fazer a pergunta, da onde esses animais estão vindo para serem vendidos ali no mercado? So they were brought from the countryside, maybe even several provinces over, to supply a cuisine in the local city. E eles são trazidos de diversas províncias ao redor da China para alimentar essa culinária dos mercados chineses, né? Yeah. So the specifics about which one is the answer is important. E é importante saber a especificidade da origem da emergência do Covid-19. But that's, you're trying to solve it as if it's a detective case. Mas isso leva a gente para uma posição na qual a gente acredita estar resolvendo uma espécie de mistério de detetive. But as a scientific question, we have to ask, where do the animals and where do the samples come farther back in the story?
Mas como cientistas nós temos que fazer perguntas que precedem essa. Da onde esses vírus estão emergindo em primeiro lugar? So in many ways, COVID emerged like our Ebola explanation in terms of starting at one end of the peri-urban cycle and arriving in the urban center. Então, de alguma forma, é possível fazer uma comparação entre a Covid-19 e a Ebola, né, que emergiu nesse contato periurbano com a floresta. Então, o repositório natural do vírus na floresta e o avanço da ocupação com a agricultura sobre a floresta ampliou esse contato periurbano, né? That's why an historical analysis is critical to the understanding of the nature of the problems of the world. E por isso que é importante, né, trazer uma perspectiva histórica para compreender os problemas do mundo. A história ajuda a entender. And talking about history, falando em história, né? O Rob Wallace alertava desde 2016, que é a publicação original desse livro aqui, ó, que está agora em português, mas desde 2016 ele alertava para os perigos de uma pandemia. E como foi ter que falar isso o tempo todo, saber disso e ninguém te ouvir? You create awareness around the possibility of a global pandemic since early years. Yeah. And how was to live through that without anybody listening to you? E se eu puder complementar, logo que a pandemia estoura, né, em 2020, o livro se torna um best-seller, porque foi uma das principais pessoas a serem capazes de mobilizar uma explicação muito profunda, né, da origem. Então tem um duplo ali, né, entre ninguém ouvir ele e de repente o Rob é capa da The Nation, né, que é uma espécie de revista, vamos dizer assim, it's a leftist, Yes. vamos dizer assim, uma revista interessante de esquerda e que colocava ele na capa e dizia o epidemiologista desempregado que previu a pandemia, né? Uma revista de circulação nacional, né? So how you deal with these two moments? It's a great question. The world has been concerned about pandemics a lot the last 30 years for good reason. Nós estamos preocupados com pandemias nos últimos 30 anos e por uma razão correta. Right? And we saw that with COVID. It starts off in a little place and all of a sudden it's around the world in a matter of weeks. E a gente viu isso com a Covid-19. Começou num lugarzinho e de repente se tornou uma questão global em uma questão de semanas. It's like 27 million people were killed by the virus. 27 milhões de pessoas mortas pelo vírus. In some way, we escaped because it only had a 5% case fatality rate. E a gente escapou de alguma forma porque é um vírus que tem uma taxa de mortalidade de 5%, né? Em alguns casos, né? There are many pathogens still circulating that could have something like 15% or 50% case fatality rate. E alguns dos outros patógenos que estão em circulação têm taxas de mortalidade muito maiores, que chegam a 15% ou a 50% dos casos das pessoas que contraem esses vírus, né, vão a óbito, né? So naturally, that would keep many an epidemiologist up at night. E naturalmente qualquer epidemiologista perde o sono diante de uma situação dessa, né? And people of different politics in terms of their epidemiology. E independente da visão política do epidemiologista. Yes. So I was working at the University of California looking at the genetics of H5N1 bird flu. E nessa época ele estava trabalhando como pesquisador na Universidade da Califórnia, estudando a genética do vírus H5N1 da gripe aviária. I used those genetic sequences to reconstruct the migration patterns of the virus. E ele usa essas sequências genéticas do vírus para mapear os caminhos que o vírus faz ao redor do mundo. But I made a grave professional mistake. Mas ele cometeu um erro profissional crítico, né? Yes, and that was I became curious about something. E ele ficou curioso sobre uma coisa que ele não deveria. And that's not always the best move in a scientific career. E cientistas não podem ser curiosos sobre absolutamente tudo. Algumas curiosidades são perigosas. So I wanted to know, why did H5N1 emerge in southern China in 1996? E a pergunta dele era por que o H5N1, a gripe aviária, emergiu no sul-sudeste da China em 1998. So I started researching the history of agriculture in China.
Ele passou a estudar a história da agricultura na China, I look at the political economy of agribusiness, a economia política do agronegócio, the economic geography of production. a geografia econômica da produção, né? My colleagues in my evolution department didn't know what I was talking about. E os colegas dele, biólogos, não faziam ideia do que ele estava fazendo. Historian. Yes. Yes. Se tornou um historiador, pessoal perdido com ele lá. And so I ended up in the geography department, as I had shared earlier. Ele acabou indo parar no departamento de geografia. So, very welcome. Very nice. Oh, well, maybe not. Yeah, mine you are. Okay, yours. Okay. However, in the department was geography departments, like anthropology departments, are always at war with themselves. E a universidade tem um problema que muitos departamentos estão sempre brigando uns contra os outros. Então, tanto na antropologia quanto na geografia. So you have physical geographers against human geographers. Geografia física briga com a geografia humana. In one department, natural science against social science. Em outros departamentos, as ciências da natureza lutando contra as ciências sociais. And someone said, I threatened to unify the department. E em algum momento alguém disse que ele estava a ameaça é que ele poderia ser capaz de unir o departamento. Muito bom. So I became a political football between the factions and got kicked out. A diplomat. Yes, exactly. E aí se tornou um problema, né, político. So I became something of an independent scientist. Daí que ele se tornou um pesquisador independente, né? I mean, I did some consulting for FAO and CDC, so I was still operating at a professional level. E num ponto de vista profissional, ele continua a prestar consultorias para a FAO, né, a Organização das Nações Unidas para a Alimentação, e para o CDC, que é o Centro de Controle de Doenças do governo dos Estados Unidos. The problem is that the imperial apparatus is organized around protecting itself. O problema é que o aparato do império só existe para proteger a si mesmo. Do Império Americano. Sim, American Empire, I mean, right? Yes. I would say a lot of countries have issues around defending their what they consider their own interests. Problem is the capitalism, basically. Basically, right? Então, não é só os Estados Unidos que tem uma atitude imperial, apesar de, claro, a referência ser aos Estados Unidos. Muitos países também têm uma atitude ferrenha, imperial, de colocar os seus interesses acima de tudo. So scientists are treated as if they're the boy at the circus that travels behind the elephant to clean up the dung. E os cientistas, em geral, são tratados como aquele menininho do circo que fica correndo atrás do elefante, catando a caca do elefante, né? Catando a merda do elefante que o imperialismo constrói, né? Exatamente. Mas uma questão fundamental, I think a good question to esses órgãos decisórios, these organizations, FAO, ONS, eles costumavam ouvir, de fato, o hobby? How much did they listen to you, like WHO and OMS or FAO? Yes. In the early aughts, the countries of the world were freaking out over bird flu. No início, muitos países estavam perdendo a cabeça com a gripe aviária, de fato. So they gave FAO and WHO a lot of money for research that they normally do not have. E essas agências acabaram recebendo um dinheiro para fazer essa pesquisa sobre a gripe aviária, e são agências que não estavam habituadas a fazer esse tipo de pesquisa. So they were able to pay people like me to come and help and work with FAO agents. E é daí que ele então é convidado a operacionalizar parte dessa pesquisa através da FAO. And it was a very productive relationship. We got a lot of amazing work done. E ele acha que foi uma relação produtiva, eles conseguiram fazer diversos trabalhos, de fato. But when an outbreak is solved as a political problem rather than as a biological problem, then the money dries up and people move on. Mas quando a gente passa a entender uma pandemia, né, como um problema político, o dinheiro seca, né? Em vez de entender como um problema biológico, que parece ser uma coisa mais neutra. Yes. So there are many people doing wonderful work in these places, even as also they are in the grips of a global political economy organized around the benefits of centers of capital.
E ainda hoje existem pesquisadores sérios, dedicados nessas agências que fazem um trabalho bom, ainda que estejam a serviço de manter essa economia global capitalista em funcionamento, né? So when you start asking questions about the nature of the system, then the system reacts in a way that says that we don't want this work to be conducted. Mhm. E aí quando você começa a questionar o sistema, você é cortado. Like Donald Trump is doing right now with American organizations. Donald Trump, however, is only the end point of a long, decades-long process in the United States. Even with the Democrats. Even with the Democrats, you could see this a response to COVID. É. E ele destaca que, apesar de, claro, isso ser o que está acontecendo com o Trump é uma espécie de ponto de chegada de um longo processo que vem desde os democratas. So Joe Biden was elected in part on the promise that he would do what Trump did not do on COVID. E boa parte da justificativa para eleger o Joe Biden se baseava no fato de que ele faria alguma coisa para lidar com a Covid-19. Né? And so for the first 6 months, he made an effort to do something about COVID once Biden was elected. E ele de fato fez. Ele tomou atitudes importantes durante os 6 primeiros meses do mandato dele. Né? But the process of caring for the well-being of the American people sent a message to the American people that they could have their needs met on a daily basis, even if there wasn't a pandemic. Só que isso mexeu um pouco com a estrutura política dos Estados Unidos, porque de repente os americanos se depararam com uma situação na qual as necessidades deles estavam sendo realizadas, né? Tipo um sistema de saúde que eles nunca tiveram, né? Exato. Estavam cuidando da população, né? Yeah. A health system. Yes. And so both business parties understood the mission, which is we cannot give that message that governance is largely for the people. E a mensagem que os dois partidos, comandados por empresas, entendeu disso, nós não poderíamos deixar as pessoas entenderem que isso era uma possibilidade, uma vida com direitos, né? Em outras palavras, para o nosso grande público também, né? Pensar que no Brasil é um sistema único de saúde. A gente tem o SUS no Brasil. We have SUS in Brazil, a public health system. Yes. E nos Estados Unidos eles não têm, né? Não tem, E um sistema que foi criado com muita luta e como parte da luta anti-autoritária no Brasil, né? A história do SUS no Brasil é parte da luta para pôr fim à ditadura militar, né? As conferências nacionais de saúde, a organização de base desde o início se baseava em transformar a saúde num direito básico universal e não num privilégio ou num favor, né? Então é muito diferente mesmo a situação do acesso à saúde no Brasil e nos Estados Unidos. Alright. So, vamos perguntar aqui sobre a questão da Amazônia, né? Estávamos aqui na COP30 em Belém, do Pará, talking about the environment, the climate change, and right now a gente tem qual é a relação? What's the relation between Amazon forest and pandemic and virus and agribusiness? Né? Qual é a relação entre o agronegócio, a Amazônia, a destruição ambiental? Yes. The thing that immediately comes to mind is that agriculture, particularly in the industrial model, contributes huge amounts of greenhouse gas. O primeiro aspecto que a gente tem que destacar é que a agricultura industrial intensiva contribui com a produção de gases de efeito estufa, né? So in the interest of turning what was a natural economy, meaning growing out living organisms, whether they be plants or livestock. E nesse esforço de transformar o que era uma espécie de economia natural, de criar animais e plantas, And turning that natural economy into a more industrial economy, numa economia mais industrializada, né? you destroy the larger environment. A gente destruiu todo o ambiente. And that involves disconnecting ecological relationships and reconnecting them into new ones. E isso fez com que nós desconectássemos dimensões ecológicas da sociedade e as reconectamos de outra maneira. So on the one hand, pathogens and viruses and bacteria
that were previously marginalized in certain parts of the forest suddenly get on that peri-urban circuit and end up in the cities. E é daí então que alguns patógenos que até então poderiam estar marginalizados, né, ou nas florestas, né, sem estar em grande contato permanente com populações humanas, acabam encontrando caminhos para contágios periurbanos. And the biophysical relationships also disconnect and reconnect. E as relações biofísicas também se desconectaram e se reconectaram. And I've presented on climate change and from the Brazil viewpoint because I've been invited to do so. But all the work that I cite and present on is work done by Brazilian scientists. Ele recentemente esteve numa conferência da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, no Rio, e discutindo a questão ambiental do ponto de vista da saúde. Mas o interessante é que na pesquisa dele ele só se baseia em pesquisadores brasileiros produzindo informação sobre a Amazônia. So unlike the American situation where climatologists are being run out of town, in Brazil there seems to be an understanding of the importance of understanding the nature of the crisis. E a gente vive uma situação muito diferente dos Estados Unidos, que está escorraçando os seus pesquisadores, os seus cientistas, climatólogos, etc. E a gente está em condição de oferecer uma interpretação e dar apoio para a pesquisa ser feita. But in Brazil, we have the agribusiness also. Yes, that's correct. So, right. So the issue, of course, is Brazil and the U.S. are similar in many ways in terms of their long histories, the slave trade, the moving across the environment. The U.S. obviously more on a global stage. However, o Brasil e os Estados Unidos têm uma história muito similar em termos de ocupação do território, transformação das paisagens, essa relação destrutiva e também o seu passado escravocrata. Mas yeah, so you're absolutely right about the agribusiness. But when I come here, I feel more optimistic in the sense of the balance of forces are different here than they are in the United States. all right. Yeah. Então, apesar de ele concordar com você, Linete, que de fato o agronegócio é uma força de pressão aqui, né, destrutiva, né, para as nossas ecologias, ele sempre que vem ao Brasil ele se depara com uma sensação de que o equilíbrio de forças aqui é diferente dos Estados Unidos. Nós temos aqui condições melhores do que nos Estados Unidos de enfrentar. Maybe a better democracy. Right now, Right now, I don't disagree. So you still have troubles. You still have problems. I know about the massacre in Rio. I know about the massacre of the indigenous on the Amazon. I know about the nature of the pollution and the pesticides. I know all this, and yet I still can say that you're in a better position to try to address a lot of these things than it feels like we are presently in the United States. E ele fala que ele está por dentro do que está rolando nos Estados Unidos, né? Com o massacre do Rio, toda a pressão que existe sobre as populações indígenas, o impacto que os agrotóxicos têm, né? Sobre a saúde e o ambiente, né? If I may apart, agrotóxicos são um grande problema no Brasil hoje, né? A gente pode até... Poison. Yes. Poison. Yeah. Existem pesquisas muito sólidas já há talvez 20, 30 anos de acompanhamento do impacto sobre a saúde das populações humanas, das paisagens, dos animais silvestres, que demonstram uma relação de forte causalidade entre o uso intensivo de agrotóxicos e diversas formas de adoecimento. Para dar um exemplo, há uma cidade no Mato Grosso, onde o nosso amigo Vanderlei Pignatti é pesquisador, né, um médico e sanitarista, que identificou, existe uma associação de vítimas de espinha bífida, né, e a espinha bífida é uma má formação fetal muito específica, né, e a casuística lá é tão alta, né, que foi necessário criar uma associação tão específica para uma má formação fetal tão específica, né. Isso é um exemplo que mostra como é um problema de primeira ordem, né, e estrutural ao agronegócio. O agronegócio não existe sem uso intensivo de agrotóxicos, né, e o agrotóxico está associado à produção de câncer infantil, né, a má formações fetais,
a produção de autismo, né? Existe um acumulado de pesquisas, a gente pode até deixar aqui na descrição do vídeo as pesquisas científicas que apontam nessa direção, né? Fechando parênteses, apesar de toda a nossa catástrofe brasileira, ele sente que nós estamos em condições de enfrentar melhor do que nos Estados Unidos, que a saúde pública lá está sendo desmantelada e the researchers pushing out, e os pesquisadores sendo expulsos dos Estados Unidos, tendo suas pesquisas cortadas, né? Recentemente, o Robert Kennedy Jr., right? O secretário de Saúde dos Estados Unidos inseriu uma informação no site do CDC que diz que a vacinação causaria autismo, o que está totalmente errado. Então eles pegam um problema que existe, que é o autismo, né? E existem diferentes formas, né? Existem formas relacionadas mais à genética e tem formas relacionadas à exposição, como de agrotóxicos, e associam justamente à vacina, né? Criando uma cascata toda de desinformação. E essa informação está no site oficial. Imagina se agora, hoje, a coisa da toda a pandemia, o ministro da Saúde que se demitiu porque não quis mudar uma bula da cloroquina, né? Imagina se agora o Ministério da Saúde colocasse no ar uma informação totalmente errada que desincentivasse uma política de saúde primária tão importante. That's terrible. If I may, just to tie off the question here, because even as the U.S. is in a hole of its own making, it doesn't mean, however, even if Brazil's doing better, that it's not in trouble. One of the things that the Brazilian scientists offered that shocked me was that the Sahara sands that go across the ocean and enter into the Amazon, upon which the totality of the jungle depends on for minerals, that wave of sand is now going away. What does that mean in terms of Amazon capacity to reproduce itself? And it speaks to the possibility of the Amazon turning into savanna or even a desert. So the question is what can Brazil do at this moment, even if the balance of forces is largely better than in the U.S., if it also has its hands tied by agribusiness and mining and the oil interests and the like. So all the countries are in a world of trouble, in part because whether or not the speed of history can keep up with the speed of geology is very much an open question at this point. Ele discute um pouco aqui a questão da desertificação da Amazônia, da possibilidade da desertificação da Amazônia. Deserto, da poeira do deserto do Saara. Compondo a ecologia da Amazônia, né? E essa dinâmica ecológica está sendo destruída, né? E ele põe uma questão sobre a relação entre a geologia e a história, né? Que também tem a ver com o antropoceno, essa noção do antropoceno ou do capitaloceno, a era do capital para a geologia. Será que nós impactamos a geologia do planeta ao ponto de já podemos afirmar que vivemos geologicamente a era do capital, né? A human era of the earth. Yes. E a questão é que o tempo histórico e o tempo geológico não são síncronos. That's amazing. Fascinante essa relação, né? Há um tempo histórico da ação humana que está acelerando cada vez mais, getting very fast. Yes, that's right. And aí tem um tempo geológico, que é um tempo de lentidão, né? A slow time. Yes. E o tempo da geografia, que são as conjunturas também, né? Os geógrafos costumam dizer que a geografia é justamente o estudo da relação das forças endógenas, desde a energia terrestre até as forças exógenas das estrelas, né? Mas, detalhe da geografia, eu acho que a geografia também é uma ciência de vocação abolicionista, né? Ela traz ao você ser obrigado a relacionar tudo com tudo, né? Desde dos primeiros geógrafos, o Alexander von Humboldt, ele foi para a ilha de Cuba durante a escravidão, e enquanto ele fazia estudos sobre geologia de um morro para tentar encontrar uma fonte de granito para calçar as ruas enlameadas, ele se deparou com um mercado de trabalho escravo, um mercado de venda de pessoas escravizadas. No século XVII, né? Não, XVIII. Finzinho do século XVIII, 1790.
Então, e é um fundador da geografia. Então, a capacidade de a gente enxergar as conexões nos impede de ter uma visão simplória da realidade. E aí, então, ele escreve um libelo contra o trabalho escravo, né? Então, o esforço de conexão, esse tipo de esforço de conexão que o Rob faz transdisciplinar, muitas vezes é muito recompensador, né? Permite mesmo a gente enxergar conexões que não são óbvias, né? And one more question, dear Rob Wallace. How about the indigenous people in Brazil and in other places? Sempre dizendo, né? Tudo que está acontecendo agora no capitalismo, os indígenas dizem há mais de 500 anos que está errado. Exato. Então a gente vai conseguir reaprender uma cosmovisão indígena antes da gente destruir totalmente esse planeta? What about indigenous cosmologies from Brazil? Did we can learn from them? Because they are saying we are destroying the world for quite a long time now. I have a feeling I may be the wrong person to ask that. However, if I may, I'll just say that despite being a scientist that very much emerged out of a Western and industrial vantage point, one finds oneself that the empiricism, meaning the collecting data and all this, isn't enough at this point. Ele talvez não seja a melhor pessoa para fazer esse tipo de pergunta, mas ele desconfia que a forma como nós nos relacionamos com o empirismo hoje talvez seja insuficiente. Yes. I agree. Yeah. So the classic example is that of the climatologists who thought, we'll just show the data about how the earth is heating up and then the political forces will do something about it. E o exemplo clássico é dos climatólogos que estão com todos os dados aí, né, e mesmo assim não são capazes de convencer a população. But if I may, about the cosmology. Okay, go ahead. Os Yanomami, né, têm uma cosmologia própria, né, um povo da Amazônia brasileira. E foi publicado um livro, né, sobre essa visão de mundo dos Yanomami chamado A Queda do Céu. Copenhague, né? Copenhague e Bruce-Albert. E ali dentro tem uma concepção muito interessante de Shawara, né? A Shawara é uma palavra Yanomami para o feitiço da mercadoria, mas também é uma palavra que significa doença. Então, Ou seja, muito anterior ao Karl Marx, eles já sabiam. exatamente. Before Karl Marx considerations about capitalism, our indigenous people, they used to know. Yes. I was going to bring up that the failure, it's weird because you think that science and capitalism are like this, and historically that's true, going back 500 years. But there are times in which capitalism is anti-empiricist. They oppose science. This is the shock of the present Trump moment to see, or the notion of a capitalist power rejecting the science upon which it developed its power. E o que é interessante é que, apesar de capitalismo e ciência não terem surgido juntos, mas terem convergido historicamente, de modo que o capitalismo usou da ciência para o seu projeto, né? Hoje a gente está num momento que, por diversas vezes, o domínio imperial abdica da ciência, né? E busca um outro caminho que recusa a ciência para fazer valer o seu expediente de crise, né? So I'll never be indigenous. That's not who I am and where I come from. However, it's clear there's a moment now that we need to be listening to other paths. And I think the example that comes to mind is that about a decade ago, the Zapatistas had a conference. E ele, claro, não é indígena, nunca seria indígena, mas ele acha que já passou da hora da gente conseguir de fato dar voz e compreender, entender os caminhos que estão sendo propostos por populações indígenas. E ele dá um exemplo que ele interagiu com os zapatistas do México. Yes. And so they invited scientists from the US and Europe to come and ask them a series of Socratic questions. E eles chamaram um grupo de pesquisadores americanos e começaram a fazer um conjunto de perguntas socráticas. And so they asked them, what is science? O que é a ciência? What are data? O que é um dado? What are O hypotheses? que é uma hipótese? And as I'm listening to the story, I realized something that shook me to my soul. E ele, enquanto ouvia as perguntas,
percebeu uma coisa que chocou profundamente ele na alma. It's not like the Zapatistas don't know the answers to these questions. E não é que os zapatistas não sabem as respostas para essas perguntas. They were providing scientists an opportunity to return back to Earth. O que eles estavam fazendo era garantir uma oportunidade para os cientistas aterrissarem de volta à Terra. And to this day, that story shakes me E até hoje eles se abalam um pouco com essa história. because it says that the science that we pursue in an honest and open way Porque a ciência que a gente persegue de uma forma aberta e franca, né, isn't enough não é suficiente. and misses the point of it all. E perde o foco principal. Because if our science is organized around the destruction of our planet, Porque se a nossa ciência está organizada em torno da destruição do nosso planeta, né, we missed a turn along the way, nós pegamos a saída errada. and we need help to get back on the right path. Então a gente precisa de ajuda para voltar ao caminho correto. I see. And do you think, você acha que a gente vai conseguir evitar uma nova pandemia? Is avoidable the next pandemic? In the path we are going right now, I don't think so. Yes. The thing is, I have a reputation of being a Dr. Doom. Ele tem uma reputação de Dr. ser um doutor catástrofe. And, All right. and Catastrophist. yes. And I don't want to be an alarmist, Ele não quer ser alarmista, mas but it's unlikely that we're going to wait for another century for another. é muito improvável que a gente vai esperar mais 100 anos para a próxima pandemia. Yes, there's too many that are presently circulating and experimenting with us. Há diversos patógenos atualmente circulando e experimentando com a gente. That doesn't mean that we can't do anything. E isso não significa que nós não podemos fazer alguma coisa, né? We need to reinsert humanity back into the ecological matrix. A gente precisa reinserir a humanidade de volta à sua matriz ecológica. We have every right to grow food and survive, Nós temos todo o direito de produzir comida e sobreviver, né? but not to the point of destroying the ecology upon which we depend. Mas não ao ponto de destruir a ecologia da qual a gente depende. And I have great faith in humanity's capacity to think through the problem. E ele tem fé na capacidade da humanidade de pensar para além do problema. But it also requires the courage to act politically. Mas isso também demanda uma coragem política. There's the Trotskyist Trinidadian C.L.R. James. O autor C.L.R. James, né? The Black Jacobins. Yes. Os Jacobinos Negros foi um grande... O yes. Cyril James foi um grande historiador que escreveu sobre a rebelião no Haiti, os Jacobinos Negros no Haiti. Now, this is coming out of the mouth of a scientist right now, but I'm quoting James right now. Ele é um cientista, mas ele, apesar de ser cientista, vai citar o James. He said, the rich are defeated only when they're running for their lives. Os ricos só são derrotados quando eles estiverem lutando pelas suas próprias vidas. This would not please the moneybags that are supporting science. Isso não vai agradar o pessoal da grana que apoia a ciência. However, they've put us in a position as a species that we need to be able to defend ourselves and our right and hopes to be able to continue as a species. Chegamos num momento que a gente tem que lutar para garantir a nossa existência enquanto espécie. And to adapt the Native American notion that as we plan our societies and act in them, that we think of 7 generations ahead. Tem uma noção dos nativos norte-americanos que quando a gente pensa e planeja, temos que levar em conta as próximas 7 gerações. Instead of the next fiscal quarter. Ao contrário do próximo bimestre fiscal, né? Yeah. I just remember the Apocalypse Now, the horror. Yes. Remember that? Marlon Brando? Yes. So I would like to thank you for being here again. Thank you. We have a little question, the last one. Yes. But I'd like to thank you very much for being here. Thank you for your job, your courage, your bravery in this world. Ao Alan de Campos também, nosso glorioso geógrafo, eu agradeço. E antes da gente terminar, before the end of this conversation, então, senhoras e senhores, so let's go on. Nessa quinta-feira, às 20 horas, o ICL tem uma novidade extraordinária para vocês.
a gente está criando o primeiro curso de pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade, retomando toda a escola de Frankfurt e sua potência de pensamento e de crítica. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui com os nossos camaradas, sobre pensar efetivamente o que é essa vida, esse mundo, e como nós, humanos, como sociedade, agimos sobre essas forças naturais do mundo. Então se inscrevam aqui para acompanhar o evento de lançamento da Teoria Crítica da Sociedade, com essa turma toda que vocês estão vendo na tela, aí de Vladimir Safatli até Gessé Souza, de Nancy Fraser, que é North American também, de Nova York, New York City, Márcia Tiburi e companhia. Então se inscrevam aqui nessa quinta-feira, às 20 horas, venham para a Teoria Crítica, porque também é em função disso que existe uma provocação histórica para trazer Robbie Wallace e Alan de Campos para falar durante 1 hora sobre os grandes problemas da humanidade. So the last question is like Frank Sinatra way, you know? I did it my way. What's life? O que é a vida? What's life for you, our great biologist? Well, first, thank you very much for having us on the show. I deeply appreciate it. You. Has wonderful questions. So, well, one thing is I'm able to follow my curiosity. And that's not something necessarily that many scientists are presently able to do. And I'm able to work with everyday people in the course of doing science for the people. And so I often work with farmers in terms of helping think through what would a different type of regenerative agriculture or agroecology might be. Ele acha que a vida, acima de tudo, é se deixar guiar pela própria curiosidade. Uhum. E, inclusive, em termos de pesquisa científica, ele tem trabalhado cada vez mais com os próprios produtores rurais, em busca de fortalecer e criar formas de produção de agricultura regenerativa, agroecologia. Amazing. Power to the people. Yes, yes. Amazing. So I don't write as much, but I get to work with people who understand agriculture in a way that I don't. Uhum. And it's a different kind of expertise together. And I think that is the path by which we're going to figure out all of these problems. All right. Apesar dele não escrever tanto mais, cada vez ele trabalha mais em proximidade com os produtores rurais e ele acredita que ele valoriza muito esse encontro de mundos e de visões, que é meio que por aí que a gente vai desvendar um caminho, unindo pesquisa, ciência e produtores rurais e why not indigenous people as well, right? For sure. E os indígenas e as populações originárias. Maravilha, wonderful. And how about you? What's life? O que é a vida, Alan de Campos? Geógrafo da Fé Celeste para o Mundo. Exato. Camarada, inclusive, aqui, ó, organiza a editora Igracniga, que é um termo russo, né? Fala para o nosso público. Põe aqui na tela também os links e a capa do livro para o pessoal poder ver no chat, comprar o livro do Robbie Wallace. Então, estamos acabando de lançamos esse mês aqui, né? Grandes fazendas produzem grandes grapes. E em russo quer dizer, Igracniga quer dizer coleção de livros ou jogo de livros, né? Quando você tem um jogo de xícaras, é um jogo de livros. Ou um livro que é um jogo, no sentido de que você vai precisar caminhar pelas casinhas aqui do jogo para chegar ao final e poder nos dizer se esse livro mexeu com você, te transformou, para que lado foi. Não tem nada definido. Você vai precisar ler para ver para que lado você vai caminhar, né? E apesar de nunca ter pensado nisso, eu acho que é uma boa definição para a vida. A gente não sabe. Esse jogo para onde não sabe para onde vai, né? Mas vai vivendo, tentando resistir, né? Resistance, Yes. bravery. Thank you, Robbie Wallace and Alan de Campos. Thank you for being here. Thank you very much. Obrigado. See you around. De nada. Obrigado. Camarada, muito obrigado. E grande público, produção, muito obrigado pela audiência, pela presença. O apresentador estava aqui atabalhoado entre as traduções, tentando falar em inglês também, mas é isso. Essa é a vida, that's life and we can't deny. Beijo no coração e até semana que vem. Tchau. É amanhã, turma, o lançamento da nossa nova pós-graduação em Teoria Crítica da Sociedade. Amanhã eu vou explicar todos os detalhes, falar todo o quadro ali de professores, contar algumas novidades interessantíssimas desse curso
e amanhã a gente vai estar junto às 8 horas da noite. Vai ser muito especial e eu te espero lá. Olha só, eu aqui no reino dos livros. Há mais de 150 anos, o poeta Castro Alves recomendava: bendito que semeia livros, livros a mancheia. O livro caindo na alma é germe que faz a palma, é chuva que faz o mar do conhecimento. O conhecimento que liberta. ICL, Instituto Conhecimento Liberta. E agora a gente tem uma lojinha de livros para você. Livros à mancheia. Livros de alta qualidade que te ajudam a pensar. Venha buscar os nossos livros agora, abrindo a nossa lojinha de livros, souicl.com.br. Vamos pegar os livros à mancheia.